Sejam bem-vindos. Eu me chamo Caroline César Lima, eu sou médica, eu sou psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescência. Eu sou mulher negra, eu visto uma blusa preta de manga comprida e eu tenho cabelos cacheados na altura dos ombros. Bom, a ideia desse vídeo de hoje é que a gente possa falar um pouco sobre os psicofármacos em situações de desastre. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa partir de alguns entendimentos ou pressupostos básicos em termos da literatura de saúde mental e desastre, psiquiatria e desastre. Acho que o primeiro e mais relevante deles é saber que todo mundo, se não quase todo mundo, vai vivenciar algum sofrimento após um desastre. Angústia, raiva, tristeza, alteração do sono, alteração do apetite, todos esses são sintomas descritos na literatura como normais. O termo que se usa, na verdade, é que isso é uma reação normal a uma situação anormal. Espera-se que as pessoas exprimam e sintam alguns sintomas relacionados ao sofrimento psíquico. Mas isso não é um transtorno e isso não é patológico. Então, a primeira coisa para a gente diferenciar é que sintoma é diferente de transtorno. A partir disso, a gente também precisa entender que existem algumas estimativas da Organização Mundial da Saúde que a porcentagem da prevalência de pessoas com transtornos mentais pode quase duplicar após um desastre. Nesse caso específico, o OMS fala alguma coisa entre 1 a 2% de alguns transtornos específicos e que após uma situação de desastre pode ir a 3 a 4%. Então significa que também pode ter um inchaço de maior necessidade de cuidado para algumas pessoas ou em alguns locais. Acho que com isso a gente consegue pensar na resposta para algumas perguntas importantes que geralmente ecoam nesse tipo de situação. Para começar, talvez da maneira mais simples, acho que a primeira pergunta seria o que fazer com os pacientes que já fazem uso de alguma medicação psiquiátrica nesse momento. Bom, para os pacientes que já fazem uso de medicação psiquiátrica, caso eles estejam estáveis, a recomendação é manter. A gente não muda agora, porque a gente poderia perder parâmetro. Se, por exemplo, a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de depressão há muitos anos e está estável com determinada medicação, se a gente altera essa medicação agora e ele começa a ter uma alteração do humor, a gente não sabe se isso é por todo o envolvimento, todo o ambiente, tudo que está acontecendo ao redor, ou se é por uma pouca resposta à medicação. Então, pacientes estáveis em uso de medicação, a gente não altera a medicação. Os pacientes que já fazem uso há muito tempo e apresentam uma crise ou uma recaída, esses pacientes precisam ser reavaliados para pensar na melhor estratégia possível, que aí, nesse caso, não inclui só intervenção farmacológica. A intervenção farmacológica é um dos braços das intervenções terapêuticas que os pacientes devem receber. Dito isso, é extremamente relevante que a gente lembre dos casos psiquiátricos graves, que muitas vezes precisam de cuidadores e muitas vezes esses cuidadores primários já não estão mais presentes, ou porque eles faleceram, ou porque eles estão desaparecidos, ou porque eles estão no hospital. Essas pessoas talvez sejam as pessoas que vão estar numa situação de maior vulnerabilidade por terem uma gravidade maior, por não saberem onde procurar atendimento e porque os seus cuidadores já não estão presentes. Nesse caso, a atenção primária tem um papel ainda mais fundamental que, no caso do Brasil, a gente pensa a atenção primária como uma estratégia de saúde da família, que é uma estratégia que é centrada no território. É nesse território que essas pessoas e esses recursos vão ser identificados. É muito mais fácil fazer busca ativa nesse tipo de situação em um território que é coberto pela estratégia de saúde da família, onde cada um conhece quais são os pacientes, quais são os recursos, quais são as fragilidades ou o que é possível. Pacientes muito graves, e é importante que a gente lembre isso, muitas vezes não vão conseguir atendimento. Essas pessoas já estão vulnerabilizadas pela gravidade da doença delas e muitas vezes, justamente pela doença, elas não vão conseguir saber ou procurar atendimento. Essas pessoas, a gente vai precisar ativamente procurá-las. A gente caminha um pouco para o fim disso, pensando em os impactos relacionados ao acesso à saúde. E aí, se a gente pensa que quase todo mundo vai ter um sofrimento psíquico e que a prevalência pode quase duplicar, fica um pouco óbvio que o sistema de saúde vai ficar bastante inchado.
E além disso, além desse sistema estar um pouco mais inchado, porque vai ter uma demanda maior, muitas vezes o sistema foi destruído em termos de estrutura, por exemplo, o lugar físico onde as pessoas eram atendidas já não existe mais, ou porque alguns profissionais faleceram, ou porque os remédios desapareceram. Enfim, existe uma série de razões pela qual o sistema de saúde pode já estar bastante fragilizado. E aí, nesse sistema de saúde que já está fragilizado, a gente tem uma demanda maior de pessoas. Então, a gente precisa pensar em como fortalecer esse sistema de saúde antes e pensar nas melhores respostas a serem feitas. De novo, se a gente pensar em quais são as coisas relacionadas com o desfecho positivo de saúde mental, a gente fala de coisas básicas para sobrevivência e vínculos sociais. Então, a saúde precisa estar articulada com esses outros setores, como assistência social, educação e segurança, por exemplo. A partir disso, a gente pode começar a caminhar e entender um pouco mais o papel da atenção básica. A atenção básica vai ter um papel fundamental nesse tipo de situação. Se a gente entender a estratégia de saúde da família como o cerne da atenção primária no Brasil, a gente também consegue entender que esse lugar não apenas vai ser porta de entrada, mas é esse lugar que vai conseguir a continuidade do tratamento das pessoas. Quando a gente pensa um pouco no exemplo que eu dei das pessoas com transtornos graves, a atenção primária, através da estratégia de saúde da família, consegue mapear essas pessoas muito rápido, ao mesmo tempo que consegue conectar essas pessoas aos serviços de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil e muito mais eficiente. As pessoas também tendem a se recuperar melhor em comunidade e nas comunidades que elas já estão inseridas. Bom, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. A gente tentou responder um monte de coisa em um espaço bem curtinho. É isso. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau.